Boa tarde, Quintona, tudo bem com vocês? E hoje, quinta-feira, dia 12 já de novembro de 2020. Então vamos lá. A nossa aula de hoje, na aula passada, nós começamos a falar sobre os meios de comunicação, tá? Seus surgimentos e tudo mais. E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá? Então vamos lá, abram esse livro na página 26, tá? Que é o nosso tema, e hoje vamos nos comunicar da página 26 e vamos falar até a 34, tá? Vamos lá então. Observem essa cena. Criança escutando rádio nos Estados Unidos durante a década de 1930. Em 1930, a televisão não, o rádio só tinha somente fora do Brasil. Surgiu na Inglaterra, foi quando surgiu os primeiros meios de comunicação, o primeiro rádio que surgiu foi na Inglaterra. E as pessoas, assim, ouviam, só tinham rádio como distração, como entretenimento. Eles ficavam o tempo todo. O que acontece? Nesse período, durante esse período que surgiu o rádio, vamos lá. Porque, assim, o rádio, na vida das pessoas no Brasil e do mundo, ele mexeu muito, tá? Por quê? O rádio, ele exerceu forte influência, tá? Na vida das pessoas. Ele foi, assim, as pessoas foram muito influenciadas com o rádio, porque não tinha, assim, outra forma de entretenimento até então. Então, eles, assim, o rádio foi capaz de inovar a vida das pessoas todos os dias. Então, assim, surgiram diversos programas, como radionovelas, programas de auditório, humorísticos, de variedade, de calouros, shows de calouros e outros. Então fizeram tanto sucesso que marcaram profundamente a vida das pessoas. O rádio trazia o mundo para dentro de casa. As pessoas, ela não, assim, como não tinha outra forma de saber as coisas, sabia sim, pelo jornal e tal, mas para ler. Só que era diferente, você ouvia alguém falando alguma coisa, tá? Então, olha só. A partir da década de 1930, que é essa figura, o então presidente Getúlio Vargas, o que ele fez? Ele passou a fazer o uso desse meio de comunicação. Ele passou, assim, a difundir, a espalhar, a divulgar o programa político-pedagógico do Estado Novo. Ele queria que todas as pessoas tivessem acesso àquela informação. Ele repassava a imagem de uma sociedade unida, harmônica. Então, tinha a Hora do Brasil, que deveria ser transmitida, tá, por todas as emissoras do país. A informação, a cultura, o civilismo, criando uma unidade nacional. Então, ele queria que as pessoas tivessem conhecimento através desse meio de comunicação, tá? Então, na página 26, vocês vão ler o texto e responder as questões que estão para vocês responderem lá. Então, o que aconteceu? E nesse período de 1930, como é que eram os rádios? Tá vendo essa máquina enorme? Então, esse era o rádio. Eu botei do lado um modelo menor. Então, a emissora de rádio, assim, eles começaram a perceber o crescimento e o fortalecimento desse meio de comunicação. Eles perceberam que começou a ganhar a casa do povo. Então, o que eles começaram a fazer? Colocar os anúncios de produtos de limpeza, de alimentos, vários outros produtos. Então, nos intervalos comerciais, entre os blocos, os programas, ou entre as músicas. Tocava uma música, botava uma propaganda. Era um programa, botava uma propaganda. Então, essas propagandas, elas criaram novos hábitos entre as pessoas. Que elas passaram, por exemplo, a consumir aquele produto. Justamente porque ouviram no rádio. Eu vou comprar porque eu ouvi no rádio. E era assim que funcionava. Eu lembro até hoje a minha mãe fazendo isso. E até hoje ela faz isso. Então, vamos lá. Isso porque ele continua sendo uma das principais formas de transmissão de notícias e entretenimento. Ainda até hoje o rádio é. Mesmo com os avanços tecnológicos, o rádio e o surgimento das plataformas, o rádio não perdeu sua força. Continua aí, vivo. Tá? Um dos meios de comunicação que não pararam assim, de ser utilizado da maneira que é. Tá? Porque ele tem muita influência, muita força. Vamos lá então.
Agora, televisão, som e imagem. Mais ou menos, no ano de 1950 foi quando foi surgindo a televisão. Quando chegou aqui no Brasil, porque na Inglaterra já tinha em 1925, sim, na ocasião mais ou menos 500 aparelhos de televisão na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo chegou primeiro do que aqui no Rio. Então, meses depois, o número tinha aumentado. Já tinha 2 milhões de aparelhos em funcionamento em São Paulo. Então, vamos lá. Observe só. Observe essa linha do tempo. 1920, olha como é que era a televisão em 1920. Gente, parece uma casinha, né? 1940, minha mãe já teve uma dessa aqui. Eu não peguei essa aqui da frente, não. Peguei essa daqui. Ó, 1980, dessa aqui também já tive. 1990, essa aqui tem uma aqui em casa, tá? Que o Pietro usa pra jogar videogame. Usava, agora não usa mais. Essa aqui foi de 2000, né? Essa aqui também foi de 2000. Essa aqui já foi de 2005, 2009, 2015, 2016. Olha o avanço tecnológico. Então, essa aqui de 1920 era preta e branca. Não tinha cor, não tinha colorido, era tudo preto e branco. A gente começava a pensar, por exemplo, a gente via as tonalidades. Quando a gente via a roupa do ator mais clarinha, falava assim, não é amarelo, não é branca. Assim que a gente ficava, não, ele tá com a blusa branca. Não, era assim que a gente ficava. Quando via uma cor mais preta, aí falava, é preto, não é marrom. É assim que a gente ficava vendo televisão, tá? Então, olha só, com o avanço da televisão, o que aconteceu? Agora vamos lá, olha o que aconteceu. Grudadinho na telinha. As famílias, elas assistiam a televisão na década de 1950, foi quando surgiu aqui no Brasil. E como é que funcionava? Era televisão o dia todo? Não, não era televisão o dia todo. A televisão, ela tinha um horário para passar. Por quê? Era muito caro se manter um programa no ar. E como é que funcionava? Gente, era assim. Os programas eram ao vivo. As pessoas, assim, que assistiam em casa, era tudo ao vivo. Era gravado ali, não tinha como ter corte. A pessoa errou uma fala, alguma coisa, a pessoa de casa estava assistindo. Era desse jeito. E o que acontecia? E geralmente o programa só tinha assim. Era das 5 da tarde até as 10 da noite. Durante o dia não se tinha televisão. As pessoas não assistiam televisão. Era só de 5 até as 10. Por quê? Porque assim, era para organizar, que era muito gasto, troca de cenário e tudo mais, era muito caro se manter isso. Até mesmo as filmadoras eram antigas, era também difícil de manusear. Então, com isso, assim, havia os intervalos entre um programa e outro. Então, nesses intervalos, era horário de trocar o cenário. Era tudo muito rápido. Botava um cenário, vinha, começava ali, a pessoa estava assistindo em casa. O cenário, claro que a troca de cenário eles não assistiam. Mas a programação ao vivo ali na hora, eles estavam assistindo. Então, quantas vezes eu já vi muita coisa assim, gravada, sim, que eles botavam pra reprise, entendeu? Justamente por isso. Só que não tinha como cortar. Então era ali, errou, pum, era aquilo ali e acabou. Então eu vou mostrar pra vocês a inauguração da TV Tupi. Mas Tupi não é rádio? Sim, a Tupi, ela foi uma das grandes pioneiras do surgimento da televisão, que ela era rádio e veio com a televisão. E até hoje a emissora Tupi Rádio existe. A televisão que acabou. Vamos assistir só um trechinho, a inauguração de como foi de... A todos da América do Sul, a terra onde o céu sempre é bem azul, saudamos. Então, vocês assistiram agora só um trechinho de como era? Tudo em preto e branco? Vocês viram o microfone, como era? Era uma coisa meio que estranha, mas era bom, era legal, divertido. Vamos lá então. E impacto da televisão. Em 1960, o que aconteceu? As programações,
elas ganharam mais espaço. Não era mais só de 5 às 10, tá? Em 1960, depois de 10 anos. E também não era mais aquela programação ao vivo. Aí já começaram a gravar, porque já tinham mais recursos financeiros, porque a televisão começou a ganhar mais casas do povo, entendeu? Começou a entrar mais na casa do povo. E assim, o aumento de produção, ela fez os aparelhos de televisores ficarem mais baratos. Então, em 1960, depois de 10 anos, as televisões ficaram mais baratas. Mas ainda assim, nem todo mundo tinha televisão, porque era muito cara. Por exemplo, quando surgiu a televisão a cores, ainda tinha muita gente com a televisão preto e branca, porque a televisão preto e branca ainda era mais barata, entendeu? A cores era muito mais cara, só tinha a televisão a cores quem tinha dinheiro. Quem não tinha, ficava com a televisão preto e branca até poder comprar uma nova, até poder comprar uma a cor atual. Vamos lá então. Em 2016, o IBGE fez uma pesquisa e percebeu que 2,8% das pessoas ainda não tinham televisão. Gente, que isso? 2,8% apenas das pessoas não se tem um aparelho de televisão em casa. Tá? Existe sim, tá? Então, os anos 60, eles foram marcados assim. Eles marcaram também a definitiva separação do rádio e da televisão. Em 1900, nos anos 60, eles então agora repartiram, viram que a televisão era televisão e o rádio era rádio. Que aí as parou de passar as telenovelas nos rádios, parou, não estava mais passando mais, que agora só era na televisão, que eram as novelas. Então, muita novela que foram assim, que as pessoas que ouviram no rádio, eles passaram para a televisão, tá? Eles começaram a produzir, tá? Então, o que aconteceu? E na década de 40 e 50, mais ou menos, a televisão, ela tornou-se um meio de comunicação em massa, tá? Atingindo todo o mercado nacional e ocupando assim o papel de rádio, que o rádio tinha, que o rádio que fazia isso. Nos anos de 40 a 50, o rádio que tinha essa função e não a televisão. A televisão veio a ganhar esse espaço a partir dos anos 60, tá? E não de 40 e 50. 40 e 50 até então só o rádio. Todo mundo só usava o rádio. Por exemplo, essa figura que vocês estão vendo é a Copa do Mundo de 1970, realizada no México. Foi transmitida em cores pela televisão, antes ao longo das décadas de 1950 e 1960. As imagens dos televisores no Brasil eram em preto e branco, isso na década de 1950 e 1960. Em 1970, depois de 20 anos, que foi colocar a televisão a cores, tá? Vamos lá, próximo agora. Agora, esse assunto vocês gostam. Navegando na internet. Eu sei que vocês gostam disso. Então, vamos lá. Então, nós já vimos o rádio, nós vimos a televisão, o surgimento da televisão na Era Vargas. O surgimento foi depois da Era Vargas. Então, nós vimos o surgimento do rádio, o surgimento da televisão. E agora, vamos lá, navegando na internet. E o que aconteceu? Antigamente, as pessoas obtinham a notícia como? Através de jornais, através do rádio, através da televisão. E agora, as pessoas passaram a ter mais informações pela internet. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre os computadores e celulares, tá? Conectados à internet, que hoje tudo é conectado à internet, né? Até a televisão, que antes nem era e hoje é. Então, vamos lá. A internet também é conhecida como World Wide Web, em inglês. Essa expressão significa algo parecido em rede de alcance mundial, tá? Então, na década de 1990, preste atenção, 1950 veio a televisão no Brasil, porque em 1925 já tinha na Inglaterra, e em 1990 a internet, tá? No Brasil. Porém, sua história é um pouco mais antiga. Por quê? Desde quando chegou a televisão no Brasil, já existia a internet. Porque antes da internet. Então, os primeiros computadores, eles foram inventados quando chegou a televisão no Brasil, em 1950.
Mas, o que aconteceu? Eram bem diferentes dos de hoje. Eu já mostrei na aula anterior como é que eram os computadores. Ó, esses aqui eram os computadores. Olha como é que era. O que é isso? Tá vendo? Esses aqui eram os computadores. E como é que eram esses computadores? Todo mundo tinha? Não tínhamos. Como é que funcionava? As pessoas, elas tinham somente no escritório, tá? Isso era trabalho. Então, eles não tinham computadores em casa, porque era muito caro, tá? Em laboratórios, só ficava isolado nesses lugares. Aí, bem, nos Estados Unidos, na Inglaterra e França, só. No Brasil não se falava tanto ainda computador. Então, ainda não havia computadores nas residências das casas das pessoas. Não tinham nas residências. Na década de 1960, nos Estados Unidos, começou a ser desenvolvida uma rede para interligar esses computadores. Então, quando aconteceu isso, foi somente nas universidades, tá? Ainda não se tinha um computador em casa, só nas universidades. Nós vamos interligar um computador com o outro. Então, nesse processo, a internet foi sendo desenvolvida. Então, durante esse período que foi desenvolvendo, então surgiram assim. Então, com a internet, em 1960, todos são conectados. Então, os estudiosos, eles começaram a criar o quê? A website, que é o site. Neles, assim, eles explicavam por meio de uma página de texto, tá? Como se usava a ferramenta. Esse site foi colocado online em 1991, tá? Explicando para as pessoas. E nesse período de 1991, gente, era uma febre. Eu tenho que aprender a usar o computador, tenho que aprender. O que aconteceu? Durante esse período, todos estão conectados. Eu trabalhei durante esse período mais ou menos isso. Eu trabalhei dando aula de informática, porque todos precisavam utilizar o computador. Os médicos, que eram de mais idade, não sabiam utilizar. Então, eu ia até a casa deles e dava aula. Eu só tinha 16, 17 anos, tá? E dava aula para eles de informática. Eles tinham que montar slide para poder, foi quando começou a ter uma febre, tem que fazer uma palestra, preciso montar um slide, Patrícia, o que eu faço? Eu ensinava as pessoas a fazerem isso. Então isso é muito bom, entendeu? Ver que assim, a tecnologia foi crescendo, você foi crescendo junto com ele. Então eu tinha turmas que eu dava aula de informática. E dali fui crescendo. Aí eu comecei estudando cursos de informática e dentro mesmo do próprio curso eu trabalhei. Tá? Um dos meus primeiros empregos foi esse, eu fui professora de informática. Durante anos, em 5 anos direto, eu dava aula de informática. Não assim, claro que você não ganhava rios de dinheiro, mas você ganhava dinheiro bom, assim, bom entre aspas, até porque eu só tinha 16, 17 anos, então pra mim era bom, entendeu? Eu ajudava a minha mãe com as coisas de casa. Então, o interessante é você ver aquela pessoa que não sabia nada assim, nem tinha medo do computador. As pessoas de mais idade tinham medo de encostar no mouse. Até a minha mãe, ela fez parte da minha turma de alunos. E ela falava assim, Patrícia, eu fazia prova, eu fazia tudo, eu dava tudo para todo mundo. Eu aplicava prova, tinha trabalho, tinha tudo. Então, era muito interessante. Uma pessoa lá de cabelo branquinho, que nem sabia mexer no mouse, tinha medo. Ela falava, gente, isso não é um liquidificador. Liquidificador você pode falar assim, bate, ele vai bater, não, você tem que apertar o botão. O computador faz tudo, faz. Só que se você não tiver conhecimento, você não consegue fazer nada nele. Só que uma coisa nós sabemos, nós temos o ok e cancela. Aí você tem que ler a informação que está sendo passada para ver se você tem que dar ok ou você tem que cancelar. Mas era muito divertido. Foi bom. Foi um período muito bom da minha vida, que eu aprendi muito, eu cresci muito com as pessoas. Entendeu? Eram pessoas diferentes. Eram pessoas que tinham medo mesmo do computador. Medo. E graças a Deus eles perderam esse medo. Tá? Então vamos lá. E hoje, está conectado à internet? Quem não está?
É algo fácil e comum. E o que acontece? Tanto é que, por exemplo, os meus filhos, eles pegam o celular dos avós, das duas avós, e mexem no celular que elas nem tem coisas que elas nem sabiam que existiam no celular. E eles mostram pra ela. E é uma coisa assim muito legal, porque a internet ela tem se avançado muito. E se não fosse a internet, como é que estaríamos fazendo essa aula remota, tá? Com essa pandemia toda. E até a televisão hoje tem internet também, tá? Então temos vários benefícios, mas só que nós devemos saber o quê? Utilizá-las. E não usar de maneira incorreta. Nós temos agora a internet. No caso, é um mundo nas nossas mãos. Temos um mundo, mas temos que saber usá-lo, tá? Não adianta eu pegar o mundo, botar na minha mão e não saber utilizar, tá? Então, vocês têm atividades no livro, tá? De história, tem desafio, tem jogo rápido, tá? Que vai até a página 34, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau e boa aula.